No vídeo de hoje a gente vai fazer cadernos para as nossas Barbies. Vamos fazer uma homenagem aí ao volta às aulas de todo mundo, né? Quem tá indo para a escola, quem tá indo para a faculdade. Então a gente vai fazer um tutorial de cadernos para as nossas dolls. Para isso, você vai precisar selecionar imagens na internet de cadernos. Aí eu selecionei várias imagens porque eu vou fazer outros tutoriais para vocês. E você coloca a mão da sua boneca perto para você ter uma noção de como vai ficar essa imagem quando você imprimir. Não esquece que você tem que colocar as imagens no Word, tá? Para você conseguir dimensionar certinho. Ou você pode fazer no Paint também. E depois você salva em PDF e daí é só imprimir. Então vamos lá? Bem, depois das imagens impressas no tamanho certinho, a gente pode começar então o nosso tutorial. Eu escolhi alguns quadrinhos da internet para fazer as capas. Você pode escolher a imagem que você quiser, isso não vai interferir. E aí é só você recortar do tamanho adequado para fazer o caderno. Eu confesso para vocês que eu escolhi umas imagens muito grandalhonas, então o primeiro caderno que eu tô fazendo, que é com imagem impressa, vai ficar grandalhão demais, mas tudo bem, você faz do tamanho que você quiser, tá? É só colocar perto da mão da Barbie lá na tela do computador que você vai ter uma noção mais ou menos de corpo, de como vai ficar quando imprimir. Depois que você imprimir, deixa pelo menos uns 2 dedos de papel sobrando, além da imagem, porque a gente vai contornar a lombada do caderno, tá? E aí você mede no papel cartão, que é aquele papel que vem na caixa das bonecas, sabe? Então você mede o tamanho adequado para a capa do caderno, levando em conta a parte da frente, a lombada e a parte de trás, tá? E aí você vai ver mais ou menos o tamanho que vai ficar, e aí você vai fazer um molde, assim, por assim dizer, no papel que vai se tornar a capa do caderno. Aí você vai dobrando e vai ter um molde da lombada do caderno. E isso vai facilitar quando você for fazer a lombada no papel cartão, que vai ajudar bastante. Se o papel cartão que você estiver utilizando tiver plástico, eu recomendo que você tente retirar o plástico para ajudar quando for aderir a cola quente mais para frente, tá? No caso desse tutorial, eu estou utilizando cola pano, que é uma cola um pouco mais resistente do que a cola branca comum, mas você pode utilizar a cola que você quiser, inclusive a cola branca, tá? Eu estou espalhando também com um pincel que não é muito adequado para esse tipo de atividade, mas o meu pincel estava sujo de tinta acrílica e ia fazer uma meleca aí se eu fosse utilizar ele, enfim. Aí você coloca o molde da capa, que já tenha o molde da lombada, que a gente já fez. E aí vai facilitar muito para você saber exatamente aonde dobrar o papel cartão para fazer uma lombada certinho e o caderno ficar bem bonito. E é só acompanhar esse molde que vai ficar bem certinho, pode confiar. Bem, depois de finalizar a capa, é hora então de fazer as folhas. Eu escolhi um papel rosa que eu tinha aqui em casa, que eu encontrei, estava aqui sobrando, e eu utilizei ele. Então você pode utilizar qualquer folha de qualquer cor, e aí você vai medir mais ou menos pelo tamanho da capa. É melhor que seja um pouco maior do que a capa, porque caso sobrar papel para fora depois, você pode recortar o excesso e é melhor do que ficar faltando e ficar torto. Então você vai fazer várias tiras desse papel e vai dobrá-los do tamanho do caderno depois. E aí você vai ter uma ideia do tamanho que serão as folhas dentro do caderno. E aí depois de recortar o excesso, você vai utilizar cola quente. E aí bem no meio de cada folha, você vai colando uma por uma. E a cola quente vai ajudar a dar uma... Como eu posso dizer? Deixar mais retinho quando você for finalizar o caderno, sabe? Quando você for abrir ele, ele vai ficar bem fechadinho, bem retinho, não vai ficar todo espalhado, todo arreganhado. A cola quente ajuda a deixar ele mais durinho. E aí você vai fazer esses kitzinhos de papel, de folhas, o quanto for necessário para preencher a lombada do caderno, tá? Eu fiz um para mostrar para vocês. Vou terminar e daqui a pouco eu mostro o resultado como ficou. Então depois de fazer todos os mini kits de folhas,
Eu colei um por um, como eu mostrei pra vocês no primeiro. Eu também colei uma folha rosa na capa de trás do caderno, só pra finalizar, e ficou uma gracinha, gente. Ficou muito fofo. Ah, sabe aquelas folhas, eu não sei como que chama, aqueles separadores de matéria que geralmente vem nos cadernos? Eu fiz também uns pro meu mini caderno. Eu utilizei papel contact mesmo, recortei alguns triângulos não, alguns quadradinhos dele e fui colocando aleatoriamente para lembrar aqueles separadores de matéria que vem, e ficou muito legal, eu gostei dessa ideia. Você pode fazer também com papel contact de qualquer outra cor, eu acho que fica super legal. É só selecionar uma folha qualquer aleatória dentro do caderno, colocar e cortar, vai ficar bem legal. Bem, para fazer o segundo caderno eu fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro, só que ele é um caderno bem menorzinho, eu fiz mais adequado para o tamanho da Barbie. E aí, a ideia nesse caderno é fazer um coração na capa e colocar glitter. Então a minha primeira ideia era fazer um coração perfeito na capa do caderno, usando só o lápis de escrever mesmo. Eu só esqueci de um pequeno detalhe, eu não sou boa em fazer recortes em miniatura, me deixa maluca isso. Eu não tenho muita coordenação para essas coisas tão pequenininhas. Então tá, o desenho até que saiu, mas para recortar, como vocês podem ver, eu tentei com estilete, tentei com a tesoura e não deu certo, não saía de jeito nenhum. Enfim, como eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Eu resolvi que não ia mais ser um coração, que ia ser na verdade um círculo, e aí eu fui tentando, até sair um círculo que eu julgasse adequado. Ai. Aí tudo bem, a gente deixa um pouquinho o caderno de lado, nós vamos pegar um plástico, pode ser um plástico qualquer, mais grosso, mais fino, não tem problema nenhum. E aí você vai fazer um quadradinho, um retângulozinho, um quadradinho, tanto faz, pra gente poder colocar glitter dentro dele e fazer um efeito legal, como se fosse uma capa líquida num caderno. Ele só precisa ficar menor que a capa, então dá uma olhadinha se tá muito grande, se tá muito pequeno, senão vai ficar estranho, né? E aí é só você ir recortando o plástico até ele ficar menorzinho. E eu recomendo que vocês não façam igual eu fiz para colocar o glitter antes do saquinho. Primeiro você fecha o saquinho, tá? Eu recomendo que você não utilize cola quente para fechar o saquinho, que você utilize fita dupla face, porque a cola quente pode, como eu posso dizer, pode danificar o saquinho. Ela pode aquecer ele demais e estragar tudo, você tem que começar tudo de novo, ou então você vai jogar isso para um lado e não vai querer fazer porque estressa. E aí, ó, o meu erro foi colocar o glitter primeiro, porque ele faz a maior meleca em tudo, cai tudo glitter. O ideal seria ter forrado o saquinho primeiro. E aí você toma cuidado de colocar ele direitinho, pra vedar todas as laterais do saquinho. Coloca um lado, garanta que ele está certinho, depois você arranca a película e coloca o outro. Eu tô bem chateada porque minha unha quebrou, eu tive que cortar todas e é muito difícil fazer as coisas com a unha curta, chateada. Enfim, aí você pode terminar de preencher o seu saquinho de glitter e fazer a mesma coisa na parte de cima, vedar com um pedaço de fita dupla face. Aí você dá uma olhada no caderno se é isso mesmo que você quer, que fique desse jeito, e daí você já pode colar. E nesse momento você vai usar a cola quente, porque não tem jeito, né? Se colocar a fita dupla face, vai acabar estragando. E aí você deixa a cola secar por uns 5 segundos depois de aplicar, e aí sim você coloca o saquinho em cima, que é para não derreter o saquinho e fazer meleca. Agora, para o acabamento, a gente vai utilizar de novo um papel contact, e aí nós vamos fazer um molde que você quiser. Você pode fazer um diamante, você pode fazer um coração, você pode fazer um círculo. No meu caso, eu quis fazer um coraçãozinho para decorar. E aí eu fiz um coração no papel contact. Ah, lembrando, você pode utilizar a cor do contact que você quiser, tá? E aí é só encapar o caderno com esse molde. Só toma cuidado para não ficar bolinhas de ar, porque fica estranho.
E pronto, recomendo que você faça isso na parte de fora, né, pra ficar bonitinho, e também na parte de dentro, porque além de ficar mais bonito o acabamento, vai proteger também o seu saquinho de glitter, evitando que ele estoure à toa só de colocar unha, sei lá. E aí é só fazer a mesma coisa, encapar exatamente como a gente encapou a parte da frente. Utilize uma tesoura fininha, algo desse tipo, para você conseguir fazer o acabamento melhor. E o nosso caderninho está pronto. Você pode colocar um peso sobre ele para que ele consiga ficar naquele molde retinho, senão ele vai ficar com as folhas todas abertas, arreganhadas e feias. Você deixa ele assim por um tempo e depois ele vai ficar muito bonito. Agora que nós estamos finalizando o vídeo, eu gostaria de lembrar vocês que está tendo um sorteio aqui no nosso canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês entenderem as regras desse sorteio, tá? O link tá aqui na descrição desse vídeo, não deixe de participar. Um bom voltar às aulas para vocês, um super beijo e até a próxima. Tchau!